Gostei de tu teres chamado a atenção dos impactos de vários tecidos, de vários órgãos do corpo. E de facto eu penso que a razão pela qual a artrite reumatoide chama a atenção por si própria, não é? E que se distingue muito das restantes doenças autoimunes é exatamente essa, que ela causa dor intensa, crónica, e é muito visível, não é? Só que também é normal que ela esteja acompanhada de outros tecidos que estão a ser atacados em simultâneo, alguns antes, alguns depois, não é? Mas, assim, hoje em dia sabe-se que quem tem uma doença autoimune provavelmente vai ter mais. E se nada for feito ao longo do tempo, a cada década ela vai somando mais 2 ou 3 doenças autoimunes. E a artrite reumatoide, por causa da inflamação e dor que gera nas articulações, torna-se muito óbvia, não é? E as articulações têm uma grande carga de nervos, sensores, não é? Por causa do controle do movimento e da limitação de danos, não é? Não haver esforços excessivos, etc. E tudo isto está cheio de nervos e de sensores. E, portanto, a inflamação, quando acontece aí, é logo detectada, ou é detectada relativamente cedo. Agora, infelizmente, o mesmo não acontece. A tireoide não tem nervos. Quer dizer, não é? Tem, mas não se compara com a sensibilidade. Exato, não dá dor como dá. Pronto. Então, uma tireoide inflamada, um intestino inflamado. O intestino também tem o seu sistema nervoso e também gera dor, mas é uma relação muito indireta. Ele próprio faz a sua gestão dos sinais e pronto. E então, tudo isto para dizer que muitas vezes nós temos uma ou mais doenças autoimunes. Temos inflamação crónica em órgãos e tecidos interiores ao corpo e não damos por nada, ok? Que é uma grande armadilha, não é? Porque nós conseguimos manter esse estado inflamatório durante 5, 10 anos, até finalmente aparecerem os primeiros sintomas, ok? Quando a inflamação já provocou destruição suficiente, não é? Erosão suficiente nos tecidos, para que finalmente a gente diga, há aqui qualquer coisa que não está bem, não é? E, isto sensação estranha, umas dores e tal. Pronto. Ora, então aqui a questão é como é que isto acontece, não é? Por que raio é que uma pessoa desenvolve uma doença autoimune? Bom, em primeiro lugar, o que é uma doença autoimune? Tu já começaste por explicar, e é basicamente uma situação em que o sistema imunitário ataca o próprio corpo, não é? E nós perguntamos, mas como é que isto é possível? Quer dizer, por que raio, não é? É que os nossos glóbulos brancos de repente acordam um dia e decidem atacar, escolhem, não é? Um tecido nosso para atacar. Isto tem a ver com uma confusão de identidades. Portanto, todas as nossas células imunitárias são treinadas desde pequeninas para reconhecerem qual é que é, o que é nosso e o que é que não é nosso, não é? O self e non-self, e é, infelizmente, relativamente fácil confundi-las nesse aspecto. Assim, não é muito fácil, porque existem N mecanismos de controle e verificação, etc. Mas, quando temos um estilo de vida inflamatório, quando temos muitas coisas, muitas rotinas menos boas na nossa vida que provocam a inflamação, tantas vezes o cântaro vai à fonte que um dia deixa lá a asa, não é? Como se costuma dizer. Portanto, começa logo por aí, não é? Que é, quanto mais assaltos inflamatórios houver, maior é a probabilidade de acontecer essa confusão de identidades e passarmos a atacar-nos a nós próprios. Ora, o que é que são fatores de risco na artrite reumatoide? Temos o tabaco, como primeiro lugar. A poluição, porque no fundo vai dar ao mesmo, não é? Que o tabaco, não é? São toxinas. A toxicidade. Exato, é a toxicidade. O stress psicológico, que também é uma forma de toxicidade, sem dúvida, e que, apesar de ser psicológico na sua origem, é fisicamente... É fisiológico. É fisiológico, é fisicamente mensurável, não é? Exato. Traduz-se em moléculas. Não é? As infecções,
ok? Há infecções que podem dar origem, podem despoltar depois a todo este ciclo vicioso. Por exemplo, inclusive virais e bacterianas, não é? exatamente. Sabem como é que se faz experiências com ratinhos para imitar, para provocar e induzir artrite reumatoide em laboratório, para depois se poder estudar as terapias farmacológicas e etc. Dá-se aos ratos injeções de misturas de bactérias com colagênio. E, portanto, isso depois, a mistura do colagênio, que é uma parte da tal membrana sinovial, é uma parte da nossa articulação, Exato. junto com as partes das bactérias, confunde o sistema imunitário. Não é? Ele encontra o assaltante ao pé do muro. E então, E dispara contra o muro. E dispara contra o muro e contra o assaltante, dispara contra tudo, não é? Pronto. E a partir daí ele acha que sempre, em todos os sítios onde houver um muro, há um assaltante. E então começa a deitar abaixo todos os muros que encontrar. Exato. E pronto, e então esta história das infecções também tem muito que se lhe diga. É bastante comum, depois de uma infecção mais séria, ficar ali uma memória confusa no sistema imunitário que depois pode levar a uma reação autoimune. Que mais? Desbiose intestinal também. Portanto, uma flora intestinal que seja mais patológica, não é? Mais patogénica do que simbiótica. Exposição a silicone. Esta eu não conhecia, apareceu na literatura. Silicone. E eu naquela. Okay. Mas por que raio que eles foram lembrar da silicone? Implantes mamários. Às vezes surgem problemas, não é? Pois é. Exposição à silicone, a falta de vitamina D e, claro, a dieta. Na dieta temos alguns suspeitos principais, ok? As proteínas lácteas estão logo no topo. Porquê? Porque excitam diretamente o sistema imunitário e provocam reações pró-inflamatórias e algumas das proteínas do leite e derivados têm homologia, ou seja, são muito semelhantes geneticamente nos seus bloquinhos de construção, são muito semelhantes a vários dos nossos próprios tecidos. E então, essa confusão entre o assaltante e o muro é muito mais fácil de fazer quando há muita proteína láctea a marinar no nosso corpo. E quem diz proteína láctea também diz proteína bovina, ou seja, a carne de vaca e afins porque contém as mesmas proteínas que o leite. E então, esses dois, assim, não se trata de distinguir carnes vermelhas ou não é este nível, mas é mesmo especificamente a carne de vaca. Pronto, porque há ali mesmo um segmento que entra diretamente em colisão com a nossa sinóvia. Que mais? Também se pode estender um pouco para o resto das carnes vermelhas, porque também tem alguns aspectos que podem levar a uma inflamação mais elevada, mas não é tão grave como a história do leite e da carne de vaca. E depois temos os alergenos em geral, ok? E o glúten eu vou guardar para o último porque é o convidado especial. Pensava que ias já apresentar o nosso amigo. Não, é já a seguir. Pensava que ias já apresentar. Mas em princípio, qualquer alimento que seja gerador de uma alergia numa pessoa que tem alergias, ok? Nas pessoas que não têm alergias, que não são suscetíveis a isso, ainda assim, esses alimentos podem provocar problemas, ok? Temos, por exemplo, o amendoim, que é o meu bombo favorito para bater, porque é tramado, é uma leguminosa que se defende muito bem quando é ingerida. Ela sabe lutar, ela tem uma guerra química fenomenal. E portanto, é uma leguminosa que as leguminosas em geral, não é? O amendoim em particular, mas as leguminosas em geral têm
Tem essa Sim, só que capacidade, repara numa coisa, as outras leguminosas, não é? Feijão, grão, ervilha, etc., ao longo de milénios, nós fomos aprendendo a processá-los, não é? E de Sim, forma a sim, conseguirmos comê-los de forma segura, não é? exatamente. Já falámos Secar, sobre isso no outro secar, programa. demolhar, mudar a água, cozer longamente, fermentar, etc. Portanto, todas essas técnicas reduzem altamente a E no toxicidade. amendoim não se faz nada disso, Não se faz exatamente. nada disso, é fritar e andar, não é? Pronto. Ou seja, está Ou ali a torrar. bombinha, pronto, ou torrar, exatamente. Pronto, o amendoim, a soja, enfim, as coisas. A levedura que está presente no pão e na cerveja, ok? A levedura também tem potencial de despoltar aqui a arte inflamatória. E só que agora é assim, como é que estas coisas todas, estas moléculas todas, entram, como é que elas chegam à articulação? Não é? Tipo, então, mas não é? Se nós comemos, mas aquilo é digerido, se é digerido é tudo partidinho aos bocadinhos pequeninos, e essas proteínas grandes já não chegam a lado nenhum, não é? Teoricamente não devia haver nada. Pronto, então, o próprio sistema imunitário, quando apanha essas moléculas, elas já estão tão cortadinhas e tão partidinhas que já não acontece nada, certo? Não. Errado. Errado. Entra aqui o nosso amigo glúten, que é o porteiro, amigo da malta, não é? Que deixa entrar pela porta dos segundos. Ok? Exatamente. Porque o glúten tem o condão de abrir autênticos buracos na parede intestinal. Intestinal. Eu até costumo dar um exemplo aí, se me permites aqui o parênteses, aquela imagem de termos uma casa com muitas portas e janelas, não é? Imagina aquela casa no meio do campo, no meio da floresta, e termos uma equipa de seguranças, não é? Sempre prontos a defender a nossa casa. Mas existe alguém que está sempre a abrir as janelas e as portas. Sempre alguém que está a abrir as janelas e as portas. Ou seja, os nossos seguranças andam de super nervosos. Vamos imaginar que os seguranças são as células do sistema imunitário e qualquer pessoa que entre, seja amigo ou inimigo, ele dispara. Pronto, já nem consegue distinguir entre o que é bom e o que é mau, não é? Exatamente. É um bom exemplo. Exatamente. Pois, de maneira que, assim, consumidores de glúten, e não estamos a falar de doentes celíacos, ok? As pessoas não têm que ser doentes celíacos para ter problemas com o glúten, ok? Portanto, está mais que visto na literatura científica que o glúten, independentemente da composição genética da pessoa, cria hiperpermeabilidade intestinal, ok? E então, que é esse abrir de portas e janelas. Abrir de portas e janelas. E portanto, a partir daí fica... Exato. Porque a célulazinha que está na parede intestinal, ela só deixa passar para o sangue, para a circulação, para o corpo, moléculas muito bem partidinhas, muito bem identificadas, não é? Nutrientes, ok? Um a um. Aquilo é ali, ponham-se todos em fila, portem-se bem, tu podes entrar, tu não, tu podes entrar, tu não. Pronto. Chega ao glúten e diz, malta, é por aqui! E entra tudo! Exatamente. Vai, coisa, né? E o porteiro que está ali diz, então, o que é que eu estou aqui a fazer? Não estou aqui a fazer nada, não é? Porque alguém deitou um muro abaixo e entra caminhões, aviões, barcos, entra tudo. Quer dizer, em vez de entrar uma pessoa de cada vez, e é mesmo assim, portanto, passam a entrar macromoléculas, passam a entrar moléculas bastante peso grandes. Molecular, exatamente. Muito maior. Ora, são essas moléculas maiores que depois são identificadas pelo sistema imunitário como alvos a abater. Okay? É isso que vai despoltar depois a cascata da inflamação. E quanto maior for a confusão, quanto maior for a variedade de moléculas diferentes dessas, demasiado grandes e que não deviam, portanto, não foram digeridas, não é? Maior é a probabilidade de o sistema imunitário identificar qualquer coisa que é parecida com uma tiroide, qualquer coisa parecida com a conjuntiva do olho, qualquer coisa parecida com o forro intestinal, ou as células gástricas, etc, etc, etc. Não é? Portanto, e é daí que vêm as mais de 100 doenças autoimunes. Okay. Exatamente. São mais que as mães. Exato. Agora, aí
e depois as pessoas dizem, ok, então, mas se isto gera uma memória viciada, não é, dentro do sistema imunitário, uma vez que eu tenha uma doença autoimune, estou tramado, não é? Porque depois o sistema imunitário nunca mais se vai esquecer, é uma espécie de vacina permanente, não é? Nunca mais se vai esquecer de mim, vai-me atacar sempre, não é? Pronto. Então, aí é preciso pensar no seguinte, não, é que é assim, depende, porque se nós tivermos um estilo de vida pró-inflamatório, não é? Estamos sempre a estimular o sistema imunitário a atacar. Se tivermos um estilo de vida anti-inflamatório, podemos acalmá-lo o suficiente. Exatamente. É assim, ele pode até não se esquecer e continuar a atacar, mas ataca muito menos e destrói muito menos. Não é? Sim. Pronto. E no fundo é aí que nós entramos com os nossos métodos, não é? E com as nossas ferramentas para acalmar as coisas, não é? E aí já damos uma hipótese à regeneração, que era aquilo que nós estávamos a falar antes de começarmos, Pois não é? estávamos. Que é, tem que parece... haver regeneração celular. O nosso corpo sabe o que é que tem que fazer. O nosso corpo sabe, as nossas célulazinhas têm lá o código genético que lhes diz, olha, quando está tudo bem, a gente divide-se, multiplica-se, né? Ou quando há uma reparação para fazer, temos que ir lá tapar o buraco e pronto. Ou seja, aquele conceito de que, assim, esta articulação está gasta, é preciso cortar fora e meter uma prótese. Calma. Calma. Talvez sim, talvez não, não é? Já tentaram regenerar? É o primeiro passo. Ok? Exatamente. Até porque uma prótese tem um X anos de vida, não é? E depois tem mesmo que ser trocada. Porque ela não, é uma prótese, é uma coisa inerte, não se vai regenerar sozinha. Não é? A articulação, não. A articulação tem essa capacidade de se regenerar. Então, a pergunta aí é, então, mas normalmente elas não se regeneram, não é? Porque senão as pessoas não precisavam de fazer operações e trocar. Não regeneram porque nós não deixamos. Não damos oportunidade, não é? Exatamente. Não damos oportunidade. Não lhes damos os nutrientes necessários à regeneração e não lhe damos a possibilidade de fazer chegar os nutrientes aos locais inflamados, não é? E aí é que entra também o exercício físico. Porque o exercício é das formas mais, eu diria, não é das formas, é a única forma de fazer chegar nutrientes a articulações. Não é? E não só nutrientes, de conseguirmos recuperar a hidratação daquelas articulações. Porque a hidratação aqui é um pormenor absolutamente crucial, não é? Porque quanto mais a articulação desidrata, mais contacto ósseo, mais irritação das terminações nervosas, mais dor. Não é? E o exercício é o único estímulo que nos vem propiciar essa nutrição de todos os tecidos que estão a rodear as peças ósseas, não é? Que são tecidos moles, que são tendões, ligamentos, as cápsulas, a tal produção de líquido sinovial que é possível recuperar. E aqui é importante nós abrirmos uma caixinha para dizer especialmente às pessoas, podemos abrir esta caixinha e ir embora a seguir, não é? Já tínhamos combinado que íamos fazer isto. Que é, com exercício adequado e nutrição adequada, podem recuperar e podem regenerar. Portanto, vamos embora, Vasco? Vamos? Sim, é isso. Olha, gostávamos muito. Adeus.